No vídeo de hoje a gente vai fazer uma riscadeira de porcelanato caseira, meus amigos, isso mesmo, e que funciona de verdade. E mais, hein, utilizando materiais que você encontra em qualquer local. Bora pro vídeo que tá muito legal. E pra gente começar a construção do nosso riscador de porcelanato caseiro, a gente vai precisar dos seguintes materiais. Eu cortei essa tabuinha aqui, pessoal, de pinos, resto de construção, uma tabuinha de 20 centímetros por 10, e ela é 2 de espessura, tá? A gente vai precisar também de duas tabuinhas, que eu cortei de 20 também de comprimento, no mesmo comprimento daquela, por 5, por 2 também. Tá? Olha aí para vocês verem. E você sabia, meus amigos, que a melhor ferramenta que existe é a que você pode ter agora? Então vamos continuar na construção do nosso riscador. E a gente vai precisar também, meus amigos, de 4 rolamentos 608. Esse é um rolamento mais barato que existe, tá? Em qualquer lugar você encontra. Aí a gente vai passar um parafuso por ele e parafusar ali na madeirinha. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai prender ele lá. E para mim prender ele aqui, pessoal, eu vou colocar ele rente desse lado e do lado de cá eu vou recuar ele aqui 1/2 centímetro. Aí eu vou fazer um furo da medida do furo do rolamento, ó. E aqui agora, pessoal, eu vou colocar ó, um parafuso de 8 milímetros, uma arruela para o rolamento não travar, o rolamento e uma porquinha. E tem que ficar desse jeito aqui, pessoal, ó, um espacinho para o rolamento não travar, tá vendo? Agora eu vou fazer isso dos 4 lados. E para me colar uma peça na outra, eu vou utilizar a super cola, galera. E para me colar essa próxima peça, eu tenho que encaixar o trilho aqui dentro para me deixar uma folguinha bem pequena, para não ficar agarrando e nem muito folgado também. E vou colocar também esses parafusos de reforço, ó. E o próximo passo agora para a gente prender a vidia, eu peguei esse pedacinho de tubo aqui, galera, ó, que passa a vidia dentro. Eu vou fazer um furinho, vou soldar esse parafusinho aqui e depois a gente vai soldar essa outra chapinha com 2 furos. Então vou fazer o serviço aqui, vocês acompanhem aí para vocês verem como que é, tá? Vamos lá. Meus amigos, você está precisando de uma solda MIG sem gás boa e barata para fazer seus projetos aí? Vou recomendar para vocês hoje a Dobev 250. Olha que maquininha mais top, galera. Solda no processo MIG sem gás, eletrodo revestido, TIG. Aqui na lateral é onde a gente coloca o rolo de arame dela. Olha para vocês verem que maquininha mais bem acabada. O painel dela é bem bacana, ó, como vocês podem ver. Aqui a gente muda as configurações de solda. E ela é uma máquina, meus amigos, bivolt. Isso é muito importante, olha para vocês verem. 110 e 220 volts. Funciona em qualquer rede que você tiver aí, tá bom? Então recomendo, essa é uma maquininha que a gente já testou aqui no canal. E é muito top e baratinha. Falou? Vou deixar o link para vocês aí, caso você se interesse. E agora, meus amigos, para a gente fazer a mesa do nosso cortador de porcelanato, eu vou utilizar aqui esse pedaço de MDF, que é uma porta velha de guarda-roupas, e vou também utilizar esse cubo de bicicleta, que a gente vai usar aqui no meio para ser o quebrador. A gente vai riscar com o nosso riscador aí e quebrar com esse quebrador. Vocês vão ver que top que vai ficar. Vamos lá.
E para isso eu vou utilizar essas duas chapinhas aqui, vou fazer 2 furos em cada, vou dobrar ela e colocar no cubo de bicicleta. Vocês vão acompanhando o serviço aí que vocês vão ver. E agora, meus amigos, para a gente usar como quebrador, eu cortei esse pedaço de vergalhão, é um vergalhão mais grosso, e cortei também essa chapinha e fiz esse ângulo nela. Esse ângulo aí dá mais ou menos uns 8 milímetros, ó, como vocês podem ver. Isso aqui que vai separar o piso. A gente aperta e trac. Agora eu vou soldar aqui e vocês vão acompanhando aí como que vai ser. E para não estragar o porcelanato que eu vou cortar uma tirinha de couro, galera, ó, de uma luva velha que eu tenho aqui, e vou colar lá naquela pecinha. E aí vai ficar protegido. Agora, pessoal, pegando esse pedacinho de ferro aqui de 8 milímetros, eu vou colocar ele aqui em cima da mesa, ó. Vou virar o nosso quebrador aqui para essa posição e vou marcar aonde ele vai ficar, bem no centro. E vou fazer um friso para esse ferrinho encaixar pelo menos a metade dele. Agora, galerinha, ó, a gente vai fazer um teste aqui. Tô com um porcelanato até grosso, ó, pra vocês verem. Vamos fazer um teste, hein? Aqui é o seguinte, geralmente quando eu vou cortar, eu uso 2 pedacinhos de borracha, ó, de câmara de ar, que ela faz o metalon ficar quietinho no lugar, o trilho, ó. Aí a gente coloca aqui. Eu poderia usar uma marcação onde eu queria cortar, mas aqui no caso é só um teste para vocês verem se funciona direitinho ou não, né? Eu já ajustei aqui da altura, que dá certo para ele riscar. Vamos tentar fazer um corte aqui, ó. Fizemos o risco. E agora, galera, eu percebi o seguinte, eu estava fazendo um teste aqui, que um caninho mais grosso e mais curto, parece que funciona melhor. Aí, ó, eu vou inverter a peça aqui para a gente destacar ela, ó. Olha aí, pessoal, que bacana, ó. Olha aí pra vocês verem. Tá vendo? O negócio funciona top. Vamos fazer mais um corte, hein? Olha aí, galera, olha pra vocês verem, ó. O corte, ó. Certinho, pessoal, ó. Certinho, ó. Tá? Top de linha, top de linha. Então é isso aí, meus amigos, ó. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo, mais essa gambiarra. É uma ferramenta que dá pra usar bem, que eu já fiz dessa aqui até pra vender, só que de metal. Não pode molhar, deixa guardado longe da chuva e é top de linha, pessoal. Pode fazer que funciona, tá bom? Até o próximo vídeo.